Olá, vou compartilhar um guia de leitura de Fernando Pessoa, elaborado pelo Clube de Literatura Clássica. Ele veio junto com o livro do Desassossego. Fernando Antônio Nogueira Pessoa nasceu em 13 de junho de 1888, no dia de Santo Antônio, santo padroeiro de Lisboa, com a cidade, portanto, em festa, num prédio fronteiro ao Real Teatro de São Carlos, principal palco da ópera da capital portuguesa. O pai, Joaquim de Seabra Pessoa, foi crítico musical no Diário de Notícias, na época o jornal mais lido de Lisboa. A mãe, mulher muito culta, ensinou-o a ler e escrever muito cedo. Já na infância, Pessoa acumula experiências de sofrimento. Perde o pai, morto por tuberculose, aos 43 anos, quando o futuro escritor contava apenas com 5 anos de idade. E 6 meses depois, o irmão mais novo, ainda em 1890, perdeu também o irmão mais novo, em 6 anos, 6 meses depois do pai. Ainda em 1894, um ano após enviuvar, a mãe conhece o segundo marido, João Miguel Rosa, um oficial da Marinha. Quando Rosa foi posteriormente nomeado cônsul em Durban, capital da colônia inglesa de Natal, da África do Sul, levou consigo a esposa e Fernando. Após 3 anos na Convent School, uma escola de freiras francesas e irlandesas, Pessoa ingressou na Durban High School, onde recebeu uma exigente educação inglesa. Ganhou em 1903 o prêmio Rainha Vitória de melhor ensaio em inglês escrito para um exame de entrada para a Universidade do Cabo, superando 898 candidatos. Teve no Colégio Sul-Africano uma experiência mais livresca do que concreta. Não participava dos jogos esportivos e não cultivava muitas amizades. E não há indícios de que tenha se impressionado muito por Durban. Nunca se referiu explicitamente à África em suas inumeráveis composições literárias, a não ser uma vez, no ano de sua morte, num poema em que evoca a mãe tocando piano na casa de Durban, onde recorda quando ouvia, enquanto ao mesmo tempo contemplava o grande luar da África. O ambiente de Pessoa durante a estadia africana resumia-se sobretudo à literatura inglesa, Shakespeare e Milton. Os românticos Shelley, Byron, Keats, Wordsworth, Edgar Allan Poe, de quem traduziria, entre outros poemas, O Corvo. Por pouco não se tornou escritor inglês. Foi uma viagem de um ano que a família fez a Portugal entre 1901 e 1902 que Pessoa parece ter escrito seu primeiro poema em português, excetuando uma famosa quadra em que declara amor à mãe, de antes de se mudarem. Um deles foi publicado no jornal da Lisboeta, em 1902, dispondo de muito tempo livre nessa época, inventou de brincadeira vários jornais, contendo notícias, anedotas, comentários e poemas. Eram assinados por uma equipe de jornalistas fictícios, alguns deles contando com biografia própria. De volta a Durban, aos 15 ou 16 anos, cria Charles Robert Anon, o primeiro alter ego com quantidade significativa de obras, entre as quais poemas, contos e ensaios. A criação proto-heterônima seguinte é Alexander Search, ainda em Durban, ou logo quando Pessoa regressa definitivamente a Lisboa, no outono de 1905. Obteve ao fim de 1904, no Intermediate Arts Examination, a nota mais alta da província, com a qual poderia conseguir bolsa no governo para estudar em Oxford ou Cambridge. A única coisa que o impediu foi o requerimento de que os candidatos à bolsa deveriam ter frequentado uma escola na colônia durante os 4 anos anteriores. Devido à já mencionada viagem da família a Portugal em 1901 e 1902, Pessoa não se qualificava. O aluno excepcional retornou então a Lisboa, onde nascera, onde frequentou o curso superior de letras por quase 2 anos antes de abandoná-lo. Durante o curso e depois dele, passava longas horas na Biblioteca Nacional, estudando filosofia grega e alemã, as religiões do mundo, psicologia e darwinismo. Leu muito em francês, como Hugo, Baudelaire, Flaubert, em inglês e português. E seguia escrevendo poesia, ficção, textos filosóficos, de sociologia, crítica literária. E nos primeiros anos, exceto pelos trabalhos da faculdade, pouco optava pelo português, preferindo o francês, língua da qual chegou a criar um heterônimo, Janson.
e especialmente inglês. Ele tinha a ambição, mesmo depois do retorno a Lisboa, de se tornar um grande poeta da língua inglesa, língua na qual escreveu poemas até uma semana antes de morrer. O inglês de Pessoa era o dos livros que lia, mas ainda lhe faltava uma naturalidade com a língua materna. A língua inglesa foi o que permitiu a Pessoa ganhar a vida de forma modesta, mas constante, como tradutor de uma variedade de textos e redator de cartas em inglês e francês para empresas. Tentou ele mesmo enveredar nas atividades comerciais, mas sem sucesso. Após o primeiro surto de criação poética em português, quando tinha 13 ou 14 anos, Pessoa praticamente não versejou mais na língua materna até 1908. Em 1913, publicou a primeira prosa criativa, um trecho do livro do Desassossego, obra em que trabalharia durante o restante da vida. E em 1914, publicou em português os primeiros poemas da maturidade. E neste ano, também nasceram 4 dos maiores portugueses do século XX, os heterônimos Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis e o Fernando Pessoa, ortônimo. A prática de criar personalidades literárias não era nova. 2 dos jornalistas portugueses inventados por Pessoa na adolescência, o Dr. Pancrácio e o Gaudêncio Nabos, escreveram fora das páginas dos jornaizinhos onde começavam suas carreiras, e o Sr. Nabos permaneceu ativo até pelo menos 1913. Vicente Guedes, o primeiro heterônimo a escrever extensamente em português, foi inventado ainda em 1908. Já aos 6 anos de idade, Pessoa escrevia cartas para si mesmo, sob o nome de Chevalier de Pas. Às influências literárias já mencionadas, devemos acrescentar que simbolistas franceses, Mallarmé, Verlaine, Rimbaud, Maeterlinck, que leu entre 1909 e 1912, nesse período, Pessoa também mergulhou mais fundo na poesia portuguesa, indo das cantigas medievais, algumas das quais traduziu para o inglês, até as obras contemporâneas de Teixeira de Pascoais, que viveu de 1879 a 1952. E outros saudosistas que proclamavam a saudade nacionalista como valor espiritual e energia criativa. Mas afirma o especialista Richard Zenith, o que parece ter provocado essa complexa mistura de aquisições linguísticas e literárias, produzindo uma espécie de reação alquímica, foi o Walt Whitman, talvez a mais importante influência individualizável da poesia de Pessoa, e de um modo mais geral, em Pessoa como artista. Em seu curto trajeto, a revista Orfeu, que teve seus 2 últimos números publicados em 1915, introduziu em Portugal o que posteriormente viria a ser chamado de modernismo. Alguns dos fundadores, por exemplo, Sá Carneiro e Santa Rita Pintor, tinham contato com os cubistas e futuristas franceses, ao passo que Pessoa, líder não oficial do grupo, inteirava-se das últimas novidades literárias da Inglaterra, Espanha, França e outros países. Em 1917, Pessoa publica, usando o nome de Álvaro de Campos, um artigo intitulado Ultimatum, numa revista que foi imediatamente apreendida pela polícia. Embora não declarasse apoio à Alemanha, o manifesto vituperava contra os estadistas ingleses, franceses e de outras nações aliadas e também contra Guilherme II e Bismarck. Depois de açoitar a época atual pela incapacidade de criar grandes valores, o Ultimatum propõe a abolição do dogma da personalidade e afirma que nenhum artista deverá ter uma só personalidade, já que o maior artista será o que menos se definir, e o que escrever em mais gêneros, com mais contradições e dissemelhanças. Ou seja, o maior artista terá muitas personalidades, 15 ou 20, especifica o manifesto mais adiante, assim como Fernando Pessoa. Pessoa era também um astrólogo apaixonado, produzindo centenas de horóscopos de amigos, parentes e personalidades históricas e das artes, e também de si mesmo e de seus heterônimos. Ele leu dezenas de livros, escreveu centenas de páginas sobre misticismo, sobre tradições herméticas como a Cabala, a Rosa Cruz e a maçonaria, e sobre teosofia, alquimia, numerologia, magia e espiritismo. E quanto à sua vida privada? Pessoa manteve laços estreitos com a família, vivendo até os 30 anos com as tias diversas,
nas épocas em que não morava em quartos alugados, e com a mãe e a irmã, depois que elas regressaram da África do Sul, em 1920, após a morte do padrasto. Tinha os seus amigos, em sua maioria gente ligada à literatura, com quem se encontrava nos cafés. Apesar de bom conversador, ele não era dado a grandes expansões, canalizando sua vida interior para a literatura. Teve somente um relacionamento amoroso, vivido em grande medida através da escrita, numa série de cartas de amor trocadas em 1920 e novamente em 1929. A namorada, Ofélia Queiroz, contaria muitos anos depois que Pessoa, de quem era colega de escritório, declarou-se a ela pela primeira vez, segurando uma vela na mão e tomando de empréstimo palavras de Hamlet. Oh, querida Ofélia, meço mal os meus versos, careço de arte para medir os meus suspiros, mas amo-te em extremo. Oh, em extremo, acredita? Fernando Pessoa, como observa outro especialista em sua obra, Teresa Rita Lopes, carregou dois medos por toda a vida. O medo da tuberculose, de que morrera o pai e o irmão mais novo, e o medo da loucura, que lhe restou da presença cotidiana até os seus 7 anos de idade da avó materna. Dionísia, a cujas crises violentas chegou a assistir algumas vezes, afirma Lopes, de ambos se tentou cartaticamente livrar, fazendo seus heterônimos adoecerem em seu lugar. Caeiro morreu tuberculoso numa total serenidade, como um dia entre a noite. E Campos enlouqueceu de vez, exclamando ao tocar com a mão a loucura: cá está ela, exatamente, na cabeça. O nacionalismo místico de Pessoa, no qual fundiu duas partes de sua alma, o amor pela pátria e o interesse pelas coisas do ocultismo, provavelmente foi suscitado em Durban pela ignorância dos que estavam à sua volta, dos feitos dos portugueses como navegadores e criadores de império. Por isso planejou traduzir, entre outros clássicos da língua portuguesa, os Lusíadas para o inglês e escrever ensaios sobre Camões e sobre Vasco da Gama. A sua vida foi pobre em acontecimentos, não formou família, nem mesmo se casou, e tampouco fez grande sucesso ainda em vida. Nas ideias e na literatura foi onde mais viveu, principalmente através dos heterônimos. Ele morreu ainda jovem, em 1935, quando contava 47 anos, de causas até hoje debatidas entre os especialistas, possivelmente em decorrência do alcoolismo. Alberto Caeiro, ele nasceu em Lisboa, o heterônimo, nasceu em 1899 e morreu aos 26 anos de idade, em 1915. Pessoa diz que Caeiro só teve educação primária e viveu sempre com a tia-avó, no campo. E esse heterônimo, sobre o qual Pessoa disse que era a sua despersonalização máxima, estão atribuídos 3 conjuntos de poemas: O Guardador de Rebanhos, O Pastor Amoroso e Poemas em Conjuntos, reunidos sob o título de Poemas Completos de Alberto Caeiro. A obra de Caeiro representa a construção integral do paganismo, na sua essência absoluta, tal que nem os gregos, nem os romanos, que viveram nele e por isso o não pensaram, o puderam fazer. A obra, porém, do seu paganismo, não foram nem pensados nem até sentidos, foram vindos, o que quer que seja, que é que um de nós é mais profundo que o sentimento ou a razão. Em outro texto, Reis esclarece ainda: a obra de Caeiro é mais intelectual do que sentimental. Propriamente nem é sentimental. Nela estamos longe do ruído, do fumo da época. Pertencemos à visão olímpica. Fruímos na nossa vida transitória um reflexo da eternidade dos deuses. Caeiro deveria, por força, ser um arquétipo do paganismo, pois deveria destruir a visão cristã da natureza, em que é fundamental a abertura para a transcendência, e reintroduzir a visão pagã, fundamentada na imanência. Colhemos um exemplo disso no poema O Guardador de Rebanhos. O mistério das coisas? Sei lá o que é mistério. O único mistério é haver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol, e a pensar muitas coisas cheias de calor, mas abre os olhos e vê o sol. E já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos.
De todos os filósofos e de todos os poetas, a luz do sol não sabe o que faz, e por isso não erra, e é comum e boa. Metafísica? Que metafísica tem aquelas árvores? A de serem verdes e copadas e terem ramos? E a de dar fruto na sua hora? O que não nos faz pensar? A nós, que não sabemos dar por elas, mas que melhor metafísica que a delas, que é a de não saber para que vivem, nem saber o que não sabem. Nesse e muitos outros poemas, Caeiro defende uma abertura simples da percepção para as coisas do mundo, livre da metafísica, livre do pensar, que considera uma espécie de doença, como indicam esses versos do poema 2 do Guardador de Rebanhos. Creio no mundo como um mal me quer, porque o vejo, mas não penso nele. Porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. E não tenho filosofia, tenho sentidos. Bem, é um poeta eminentemente filosófico. Ocupa-se sempre em definir a maneira certa de olhar para o mundo e também as maneiras erradas, mas não mergulha em sua poesia na especificidade das sensações, como defende ser necessário. Álvaro de Campos percorrerá todos os caminhos da sensação e da imaginação, querendo livrar-se dos sistemas e da filosofia, inclusive da própria identidade, imaginando-se um pirata, assassino, soldado, mulher, homossexual, procurando com fúria um lugar que pudesse estar, para estar em toda parte. Mas ele também frustra-se ao encontrar a serenidade perceptiva pregoada por Caeiro. Mestre, só queria como tu, se tivesse sido tu. Campos era de tal mobilidade, como afirma Teresa Rita Lopes, não era apenas um heterônimo de pessoa. Saltava também do palco para a ficção, para a realidade mesma, intervindo no cotidiano do seu criador. Ofélia, namorada de Pessoa, foi obrigada a aturar a intromissão, para ela importuna, desse engenheiro que às vezes lhe aparecia de carne e osso. Ela tentou que algumas vezes Pessoa dizia, no início do encontro, que quem tinha ido nesse dia ter com ela era o Álvaro de Campos. Outras vezes, Campos é quem lhe escrevia cartas. Ofélia respondia, mas avisava a Pessoa de que, quando se casassem, não queria na nossa casinha. É que o engenheiro, na vida social, tinha a vontade que Pessoa estava longe de possuir, incompetente para a vida, como declarou ser, pela sua boca e pelo seu semi-heterônimo Bernardo Soares. Também por essa razão, é que quando se impunha ser social e politicamente ativo, Pessoa envergava o nome e uma irreverente verve de engenheiro sensacionista, para se dirigir aos jornais. Gesto que nenhum outro heterônimo teve. Ricardo Reis, o terceiro heterônimo e também discípulo de Caeiro, é Ricardo Reis, nasceu numa noite de 1914. Depois de ouvir no dia anterior uma discussão extensa sobre os seus excessos, especialmente de realização de arte moderna. Desenvolve uma teoria neoclássica, através da qual reagirá contra duas correntes, tanto contra o romantismo moderno quanto como o neoclassicismo amalras. É Reis, com sua obra, quem dá corpo à teoria. Será Reis o heterônimo que exigirá à Pessoa um maior distanciamento e poder de despersonalização. É o próprio Pessoa quem diz. Casais Monteiro. Diz a Casais Monteiro. Reis, melhor do que eu, mas com um purismo que considero exagerado. A sua escrita, fiel aos cânones clássicos, toma a forma quase sempre de odes. Pessoa chega a definir Reis como um Horácio grego que escreve em português. Temos que viver nesse universo sem metafísica, sem moral, sem sociologia nem política. Conformemo-nos com esse universo externo, o único que temos. Assim como nos conformaríamos com o poder absoluto de um rei, sem discutir se é bom ou mal, mas simplesmente porque é o que é. Reduzamos a nossa ação ao mínimo. Fechamo-nos quanto possível nos instintos que nos foram dados, e usando-os de modo a produzir o menos desconforto para nós e para os outros, pois tem igual direito e não tem a não ter desconforto. Moral negativa, mas clara. Comamos, bebamos e amemos.
sem nos prender sentimentalmente à comida, à bebida e ao amor, pois isso traria mais tarde elementos de desconforto. A vida é um dia e a noite é certa. Não façamos a ninguém, nem bem nem mal, pois não sabemos o que é bem ou mal, e nem sequer sabemos se fazemos um quando supomos fazer o outro. A verdade, se existe, é com os deuses, ou seja, com as forças que formaram, criaram ou governam o mundo. Forças que, como a sua ação, violam todas as nossas ideias do que é moral e todas as nossas ideias do que é imoral. Então, patentemente, além ou fora de qualquer conceito do bem ou do mal, não havendo a esperar delas para o nosso bem ou até para o nosso mal. Nem crença na verdade, nem crença na mentira, nem otimismo, nem pessimismo. Nada. A paisagem, um copo de vinho, um pouco de amor sem amor, e a vaga tristeza de nada compreender e de ter que perder o pouco que de nós é dado. Tal é a filosofia de Ricardo Reis, é a de Caeiro endurecida, falsificada pela estilização. Tem também o Bernardo Soares, o meu semi-heterônimo Bernardo Soares, que aliás em muita coisa se parece com Álvaro de Campos, aparece sempre quando estou cansado ou sonolento. De sorte que tem um pouco suspensas de qualidades de raciocínio e de inibição, aquela prosa é constante devaneio. Nada o obrigara nunca a fazer, nada. Em criança passara isoladamente. Aconteceu que nunca passou por nenhum agrupamento, nunca frequentara um curso, não pertencera nunca a uma multidão. Dera-se com ele o curioso fenômeno que com tantos, quem sabe, vendo bem, se com todos, se dá de umas circunstâncias ocasionais de sua vida de terem talhado a imagem e semelhança na direção dos seus instintos, da inércia, todos e de afastamento. Ele já existia por volta de 1920, data aproximada de um projeto extenso de obras em curso. Releio em uma dessas sonolências sem sono, em que entretemos inteligentemente sem a inteligência. Algumas das páginas que formarão, todas juntas, o meu livro de impressões sem nexo, e delas me sobe, com um cheiro de coisa conhecida, uma impressão deserta de monotonia. O livro do desassossego. E eu ofereço-te este livro, porque sei que ele é belo e inútil. Nada ensina, nada faz crer, nada faz sentir. Regato que corre para o abismo cinza que o vento espalha, e nem fecunda, nem é daninho. Pois toda a alma fazê-lo, mas não pensei nele fazendo-o. Mas só em mim, que sou triste, e em ti, que não és ninguém. E porque este livro é absurdo, eu amo, porque é inútil, e eu quero dar. E porque de nada serve querer do dar, eu te dou. De Peristilo. Das obras de Fernando Pessoa que foram publicadas póstumamente, o livro do Desassossego foi a que mais influência exerceu na apreciação crítica e na imagem que se faz do escritor no panorama literário mundial. Embora no Brasil e em Portugal a poesia seja a parte mais conhecida e apreciada da obra do autor, mundialmente é pelo livro do Desassossego, traduzido em pelo menos 29 idiomas, que Pessoa é mais conhecido. Mesmo para o inglês, a língua franca contemporânea, não há traduções das poesias completas de Reis, Campos e do Fernando Pessoa ortônimo. A composição do livro do Desassossego é simultânea a quase toda a vida adulta de Fernando Pessoa, começando aos 25 anos e indo até o seu penúltimo ano de vida, pelo menos. Alguns projetos do autor, que podem ser datados da primavera de 1913, já mencionavam o título, e em agosto desse mesmo ano foi publicado na revista A Águia um longo trecho de teor simbolista, intitulado Na Floresta do Alreamento, identificado como sendo o livro do Desassossego em preparação. Embora não publicasse novos trechos do livro até o período de 1929 a 33, em que 11 trechos saíram em revistas, escreveu mais de 200 trechos, a ele destinados na década de 1910. Nos primeiros tempos, segundo o próprio Pessoa, os trechos escreviam-se quase que automaticamente, por impulsos repentinos,
mais que por ambição ou deliberação. Numa carta endereçada ao poeta Armando Cortes Rodrigues, escrita em 1914, caracteriza o livro como uma produção doentia, que ia complexamente e tortuosamente avançando. No mesmo ano, escreve também para Cortes Rodrigues: o meu estado de espírito obriga-me agora a trabalhar bastante, sem querer, no livro do desassossego. Mas tudo fragmentos, fragmentos, fragmentos. Observa Zenith que os fragmentos são os dois sentidos. Em primeiro lugar, por serem unidades discretas, estilisticamente comparáveis, e outros fragmentos, e que tinham, contudo, cada uma delas, perfeita autonomia. Em segundo lugar, por estas unidades serem frequentemente pouco unas, cheias de lacunas ou abandonadas pelo meio, sobretudo na fase inicial. O autor, ademais, não chegou a decidir uma ordem para cerca de 500 trechos que deixou, o que os torna infinitamente combináveis, segundo variados critérios, inclusive o da aleatoriedade. Ademais, é impossível fazer uma identificação precisa de todos os trechos pertinentes ao livro, visto que Pessoa escrevia-o em papéis desgarrados e só às vezes rotulava-os com a anotação L do D. Pode-se dizer, portanto, aqui apenas no sentido metafórico, que trata-se de um livro virtual, sempre instável, inexistente em si mesmo, dependendo da intervenção e do organizador para que se torne um livro real, um organizador que impõe uma ordem aos textos selecionados. Pessoa não tinha uma ideia clara de qual gênero o livro deveria pertencer. Essa ideia vaga também mudou ao longo do tempo. Numa outra carta a Cortes Rodrigues, também em 1914, Pessoa classificou o estilo como incipiente livro como um novo gênero de paulismo. O paulismo foi uma subcorrente literária do modernismo, criada pelo próprio Pessoa no poema Pauís, um dos dois primeiros que publicou na língua portuguesa. Visto por Pessoa como uma evolução do simbolismo, o paulismo, segundo o próprio criador, guia-se por 3 diretrizes fundamentais: a busca do vago, do sutil e do complexo. Daí, como elenca Caio Gagliardi, da USP, o uso dos termos abstrusos, como pauís, plural de pau, pântano, de oxímoros e paradoxos, como no verso, e recordar tanto o eu presente que me sinto esquecer. O uso de maiúsculas, que se essencializaram em os termos, como no verso, de um canto de vaga ave, azul, esquecidos em estagnado. Associação entre termos concretos e abstratos, como no verso, trepadeiras de despropósito, lambendo, de hora, os aléns. E o excesso de reticências, exclamações nos fins e no meio dos versos, entre outros. Metade dos trechos pertencentes ao livro foram escritos entre 29 e 34, período áureo não apenas em termos quantitativos, mas também pela beleza e genialidade da obra, da prosa produzida. Antes de morrer, Pessoa reuniu num grande envelope cerca de 300 trechos para eventual inclusão no livro do Desassossego. Ao longo dos anos, os estudiosos vêm encontrando outros trechos explicitamente associados ao livro, normalmente por trazerem a sigla L do D, Livro do Desassossego. Os cerca de 500 trechos existentes se dividem em partes aproximadamente iguais, pelas duas grandes fases, entre 1913 e 20 e entre 1929 e 34. As edições do Livro do Desassossego, organizadas por Richard Zenith, agrupam os grandes trechos nos quais predomina o simbolismo, numa seção à parte que se segue à seção principal, onde o restante do material da primeira fase se mistura aos trechos da segunda fase. Essa divisão foi mantida na atual edição do Clube de Literatura Clássica. O Diário Íntimo, que no Brasil contou com uma tradução do filósofo Mário Ferreira dos Santos, de Henri Frédéric Amiel, autor suíço, várias vezes referido no Livro do Desassossego, foi de certo modo inspiração para esta obra do Livro do Desassossego, especificamente no que tange o conceito do Diário Íntimo, o mesmo acontecendo com os autores Rousseau e Chateaubriand. É um livro estranho, nessas impressões sem nexo, sem desejo de nexo,
Narro indiferentemente a minha autobiografia sem fatos, a minha história sem vida. É comum entre os leitores o relato de que os leram em muitas sessões de poucas páginas. É difícil suportar por muito tempo a atmosfera de realidade que o livro do desassossego sugere à mente. E a realidade, uma vez terminadas essas pequenas sessões de leitura. Também pode parecer sutilmente distorcida. Numa resenha, o leitor chegou a descrever esse sentimento como um luto metafísico, ao retornar à realidade após a leitura. Como se Soares nos posicionasse para enxergar o irreal, ou um mundo de pesos e consistências diferentes, e tal dinâmica gravitacional, aprendida pela mente, parecesse se aplicar um pouco àquilo que voltamos a olhar. É uma cartografia da alma sem ligação com o mundo. Embora a nostalgia dessa ligação, perdida ou impossível, seja uma das características essenciais da alma isolada em si mesma, para a qual a subjetividade transforma-se em experiência infernal. Não obstante, todo o sofrimento que o livro que se vê traduzido em palavra, há muita verdade a ser nele acessada. Embora não transmita a verdade integral da vida, muitas vezes temos a impressão de acessar verdades recônditas, acessíveis talvez apenas a quem tenha longa convivência com a experiência do pesadelo.